três grandes problemas na proposta de base. E os três grandes problemas que eu encontro na proposta de base curricular brasileira. É um problema de omissão, um problema de equívocos e um problema de incoerência. Começarei pela omissão. É dito que, ainda agora o companheiro José Francisco falou isso, que as escolas, no exercício da sua autonomia, e os municípios e os Estados, farão as adaptações necessárias à lei, no exercício da autonomia. Mas omite-se que o artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases nunca foi regulamentado, nunca foi posto em prática. O artigo 15º diz que se deve outorgar às escolas graus progressivos de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, como toda a gente conhece. A meta 19 do Plano Nacional de Educação, que estabelecia que no prazo de 2 anos os municípios, Estados e a Federação deveriam criar condições do exercício da gestão democrática nas escolas, essa meta 19 não foi cumprida. O dever de obediência hierárquica liquida qualquer hipótese de autonomia às escolas. Os gestores continuam a ser nomeados por indicação política. Onde é que está a autonomia das escolas? Quando se diz que se pode adaptar localmente, porque as escolas dispõem de autonomia, eu penso que é uma grave omissão. Mas iria mais longe. O artigo 12º e 13º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz que a escola exerce a autonomia através da produção e execução de um projeto político-pedagógico. Meus amigos, os projetos político-pedagógicos brasileiros existem no papel, não existem na prática. E se existissem na prática, ainda restava um outro problema, é que os projetos não são políticos. Quem os redige? Professores, normalmente professores universitários, ou um conjunto de professores indicado para a polis, projeto político. A polis não é escutada. Ninguém quer ouvir quais são as necessidades, as exigições da comunidade. Então vamos ver se estamos a falar a sério. Foi dito aqui outra coisa, a questão da formação e da alfabetização. É evidente que a formação é o anacórdio desta questão toda. É que a formação ainda continua a ser dentro do velho modelo. O professor continua a ser considerado objeto. O aluno continua a ser objeto. A formação é isomórfica. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Então, podemos estar em curso escutando métodos ativos que não vamos fazer métodos ativos, vamos dar aula. É preciso pensar nisto. Mas, no capítulo da alfabetização, eu penso que posso falar mais um pouquinho sobre isso, porque eu sou alfabetizador linguístico especializado, foi uma das especializações que eu tive. O problema de haver tanto analfabetismo e dos índices de proficiência em língua portuguesa não irem além dos 10%, o que é um escândalo nacional, tem a ver com o facto de as crianças chegarem à escola, serem colocadas numa turma com uma professora que ensina a todos do mesmo modo, ao mesmo tempo, sem respeito pelo ritmo, sem respeito pelos estilos de inteligência, sem respeito por nada. E a culpa não é dela. O problema é da cultura profissional. Os professores são seres solitários em sala de aula. E sala de aula, mesmo para quem não tem estudado Sociologia da Educação, é o dispositivo central de um modelo pedagógico nefasto que provoca milhões de analfabetos, ignorância, corrupção, exclusão. E é esse modelo que está plasmado na proposta da base curricular do Brasil. Eu sei que isto pode perturbar, mas quem me conhece sabe que eu sou franco no respeito por toda a gente. Isto porquê? Quando eu leio a introdução da base, eu concordo. Foi apropriado o discurso contemporâneo das ciências da educação. Está lá tudo. Competências, educação integral, etc. Porém, aquilo que está no preâmbulo não está no conteúdo da base. Dou um exemplo. Muitos municípios e estados trabalham na base do ciclo de ensino. Ciclo pressupõe que não haja faseamento por ano. Não há segmentação. Ciclo há um período de 3 ou 2 ou 4 anos, conforme, em que uma criança tem a oportunidade de desenvolver o seu potencial, etc. Pois, e é preciso perceber-se que não é por anos que as coisas estão organizadas, mas a base curricular propõe, estabelece que a criança, qualquer uma, ao mesmo tempo que as outras, aprendam, por exemplo, as produções da Senegambia no 8º ano. No 8º ano? Porquê? Alguém me consegue dar uma explicação cabível, que tenha fundamento científico ou critérios de natureza pedagógica?
ano de escolaridade, o que é isso? Qual é o modelo epistemológico que está por trás desta base? Dirão, mas os professores sabem dar aula. Então, que vão dando aula para passar para outra coisa, através da formação. Pois, quando eu vim para Brasília, eu acompanhei o Renato Giannini, o ministro, no levantamento de escolas com caráter inovador. O Ministério da Educação comprometeu-se com 178 escolas a fazer acompanhamento e avaliação. E não cumpriu. Mas não estou aqui para criticar nada nem ninguém. O que eu estou a dizer é que, se nessa introdução da base surgem os termos que nós conhecemos como avançados no campo da educação, esse discurso contrasta com o conteúdo da base. Porquê? O que é o currículo? O currículo não é só um conjunto de conteúdos ou habilidades, ou o que queira chamar-lhe. É também experiências, vivências e tudo mais. E o currículo não pode ser considerado uniforme. O problema foi que foram inspirar-se nos modismos curriculares anglo-saxónicos, inclusive da Austrália. Quando eu conheço muito bem os anglo-saxónicos e respeito. É que o problema é que o currículo não é monolítico, tem 3 dimensões. A dimensão da subjetividade, a dimensão da comunidade e a dimensão da universalidade. Isso não é contemplado na base. Se houvesse mais tempo, eu explicaria melhor. Tem tempo. Não, porque eu quero respeitar o tempo que me foi dado. Amigos, aquilo que eu quero chamar a atenção é que quando utilizamos conceitos, é preciso esclarecê-los. Eu, quando estava a preparar a vinda para cá, eu li uns trabalhos do meu amigo António Novo. Ele diz que, com o tempo, a sofisticação do discurso contrastou sempre com a pobreza das práticas. E é isso que está evidente nesta base. O que eu gostaria era de sugerir que nós respeitássemos a tradição pedagógica do Brasil. Que não fôssemos ao norte. No norte não vem nada de bom, inclusive é de Portugal. Então o que eu pretendo é que se respeite a memória de Anísio, de Darcy, de Lauro de Oliveira Lima e tudo mais, que já há meio século mostraram que é possível criar no Brasil novas construções sociais de aprendizagem. Posso dizer-vos, essa é a boa notícia, que essas novas construções já existem e é por isso que eu estou no Brasil, para aprender e tentar ser útil. Só que essas novas construções sociais que eu identifiquei no projeto do ministro Renato Giannini, elas foram praticamente destruídas na transição de prefeituras. Entenderam? Ou seja, aqueles projetos, só sobreviveram alguns que eu acompanho mais de perto, não por meu mérito, mas porque essas pessoas propuseram termos de autonomia de escola às secretarias. E a secretaria parou de destruir. É verdade, amigos. Destruição de projetos do melhor que temos no Brasil. E que estão confederados numa coisa que se chama Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação. Que estão plasmadas no 3º Manifesto da Educação, que não foram ouvidos na produção desta base. Eu não estou a ser porta-voz de ninguém. Estou a fazer um apelo e um convite. Porque quando se fala de currículo, pensa-se que é aquilo, o conjunto de conteúdos para dar por ano. Não é nada disso, amigos. Mas isso, em sede própria, poderei discutir tecnicamente, não aqui. Quando se pergunta o que é uma escola, quando eu falo a palavra escola, o que é que vem à nossa mente? Sinceramente, o que é que vem? Qual é a representação mental? Um edifício, salas de aula, não é? Mentira, meus amigos. As ciências da educação mostram que aula não é isso. E isso é um modelo da Revolução Industrial do século XIX, fundamentado em produção filosófica do século XVII. Hoje temos alunos do século XXI com professores do século XX a trabalhar como no século XIX. E a desgraça está aí. As violências estão aí. Escolas são pessoas, não são edifícios. E essas pessoas são os seus valores. E quando esses valores são transformados em princípios de ação, conduzem a projetos que são coletivos. E esses projetos visam a melhoria do sistema, o bem-estar, a aprendizagem de todos. E isso não é assegurado por esta base. Aquilo que eu proponho, para respeitar o tempo, teria aqui muitas coisas que poderia dizer, mas não quero usar, é que deverá restabelecer-se, se é que houve, algum diálogo entre quem produziu esta proposta de base e
aqueles que não foram escutados. Uma comunicação dialógica. Outra coisa que eu proponho, que após uma eventual revisão do conteúdo da base, ela seja introduzida de modo gradual e avaliado. Porque neste Brasil não se avalia absolutamente nada. Ou se avalia, faz-se pesquisa, produz relatórios e ficam guardados não sei onde. É preciso realmente que sejamos rigorosos. Então, eu proponho que haja uma comunicação dialógica, que reinstaure o diálogo, se ele alguma vez existiu, para que haja uma revisão profunda da segunda parte do documento, porque a primeira estou de acordo. Só que há pormenores que não escapam a quem faça um pouco de análise política educativa. Não é o meu caso, sou um ignorante. É que, enquanto se fala de autonomia e se fala de novas condições sociais, a palavra mais abundante na base curricular é a palavra aula. Aparece 75 vezes. Acho que não é preciso dizer mais nada. Aula é um escândalo epistemológico no século XXI. Com todo o respeito por quem dá aula. E se nós continuamos a pensar que esta base vai ser plasmada, concretizada em sala de aula, com turma, por ano, nós estamos em riscos de perder 20 anos. Eu penso que as crianças merecem respeito. E que nós devemos assumir um compromisso ético com as contribuições teóricas da educação que há, com os projetos que o Brasil tem, que é só um pormenor. Há poucos meses atrás, eu fui convidado para ir à Europa. 7 ministérios me convidaram para apresentar um projeto. Eu pensei que fosse a Escola da Ponte, que está lá há 42 anos. Quando eu cheguei, eu lembro-me em Roma de ter feito a minha intervenção depois da intervenção da Finlândia. Quando eu passei um vídeo sobre o projeto Âncora, a Finlândia calou-se. Agora, toda a gente vem para o Ministério, para o Distrito Federal, para um projeto que está a começar, com o apoio do Júlio Gregório, que é um excelente secretário de Educação, e muita outra gente. Meus amigos, é no Brasil que está a nova educação do mundo, com pessoas que escrevem um livro que o Benjamin Salgado pôs com fotografia.